A seleção brasileira também estava lá e o Maracanã lotado, em lindo para essa primeira partida decisiva entre as duas equipes. Olha só, mosaico e tudo mais, né? Jogaremos juntos e a torcida do Flamengo não parou de cantar e o Flamengo não parou de atacar, deve estar atacando até agora, Marra. Impressionante o volume de jogo, impressionante como o Flamengo fez valer o momento. A gente até brincava aqui sobre viés de alta, né, na economia e tal. Então, viés de alta pro Flamengo e dúvidas com o Palmeiras. O Cebolinha estava bagunçando o lado direito ali da defesa do Palmeiras e aí ele acabou sofrendo essa contusão. E o Luiz Araújo entrou e no segundo tempo também mudou o jogo, Breiler. Mudou não, né? Mas conseguiu dar eficiência ao ataque do Flamengo. E tava bem o Cebolinha. Boas tramas com Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. O lado direito da defesa do Palmeiras sofreu muito. O Giai não se encontrou na marcação. Aí o lance, né? Entrada do Veiga em cima do Pulgar. Ainda tava 0 a 0, né? Entrada forte. Mas o Flamengo, no segundo tempo, mantém a intensidade, mantém o volume até chegar ao gol. Arrascaeta batendo e o Everton defendendo. E aí, aliás, o que jogou o De La Cruz é brincadeira, hein? E o Luiz Araújo tocando também, o Gerson também, verdade. E o domínio do Gerson nessa jogada? Isso, e aí sim para o Luiz Araújo, para o Pedro marcar. 4 jogadores do Palmeiras em cima do Gerson. Claro que aí vai dar espaço para alguém. Luiz Araújo, Pedro. Erro do Gustavo Gomes. Aí o Pedro aproveitou, eram 4 atacantes do Flamengo contra os 3 defensores do Palmeiras e aí o Luiz Araújo marcando. Erro coletivo também. Há um erro de decisão do Gustavo Gomes, mas a recomposição do Palmeiras nesse lance é inaceitável. Olha como os jogadores voltam de forma lenta e o Flamengo tem a facilidade de fazer a bola chegar ao Ayrton Lucas, ao Luiz Araújo para a conclusão. Com a perna esquerda, ele batendo, o Everton ali não alcançando, e depois o Flamengo ainda teve outras chances, tá? Essa com o Luiz Araújo também invadindo a área, batendo, e o Everton defendendo, e ainda teve uma outra na sequência que a gente vai ver com o Wesley. O Palmeiras arriscou, foi mais pra frente, o Flamengo teve boas oportunidades ainda na reta final do jogo e saiu com o resultado por 2 a 0. A gente ouve então personagens do confronto. Vamos lá. Fez um grande jogo. Fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes. O desempenho não reflete o placar. O padrão de atuação de todos os atletas foi em alto nível, inclusive aqueles que entraram. Uma grande equipe, ela mantém um nível de atuação médio alto. Hoje vocês colocaram ninguém abaixo de 7, eu acho que vocês colocaram, né? Então ela teve de 7 a 9. Não, isso é uma grande equipe. Primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior e continuar o nosso caminho. Não houve nenhum ano em que não tivesse no Palmeiras que não passássemos por crises e por momentos difíceis, mas também não houve nenhum ano em que não ganhássemos títulos. Números, então, do confronto, tá? O Flamengo é em vantagem, teve 60% de posse de bola. O número de finalizações é o mais gritante, 19 do Flamengo contra apenas 2 finalizações. Sendo que dessas 2 finalizações a gente está vendo nenhuma certa do time do Palmeiras. Ações na área do rival, 27 do time da casa, 6 do Palmeiras. Grandes chances, 4 contra nenhuma. E ações no ataque, a gente está vendo a diferença também. Direto então para o Rio de Janeiro, o Rafael Marques conta pra gente como o rubro-negro viu essa vitória. Para o Tite, o desempenho não reflete o placar. Normalmente esse é um argumento para justificar uma derrota que o técnico não concorda, mas dessa vez é para explicar ou para falar que o Flamengo merecia ter até goleado, Rafa.
É por aí sim, Bruno. Muito bom dia para você, para o Breler, para o Mar, para o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. E ontem no Maracanã, o torcedor que deixou aqui o estádio Mário Filho saiu com aquele sentimento, né, de que poderia ter liquidado a fatura. O Flamengo teve a oportunidade de fazer 3-0, 4-0, sem nenhum tipo de exagero e com isso sacramentar praticamente sua classificação, porque é consenso que dificilmente um placar desse tamanho seria revertido no jogo da volta semana que vem lá no Allianz Parque. Mas, até pelo respeito ao Palmeiras, nenhum torcedor saiu aqui ontem dizendo que o Flamengo já estava classificado, sabe que, de certa forma, por mais difícil que seja para o Palmeiras, essa disputa ainda está em aberto. Falando em torcida, né? Tivemos ontem aqui um público presente de 64.406 torcedores. É o segundo maior público da temporada de 2024. Só perde para a final do Campeonato Carioca, quando 65.757 torcedores vieram aqui ao Maracanã. E, obviamente, é o maior público da edição 2024 da Copa do Brasil. Acrescentando a essas estatísticas do jogo de ontem, o Flamengo só errou 44 passes de quase 600 que foram trocados durante todo o jogo, o que é mais uma prova da sua imposição técnica. Agora, de novo, aquela mudança do seletor, né, como diriam os antigos, e o Flamengo volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O compromisso de sábado é contra o São Paulo no Morumbi. O técnico Tite não fala ainda sobre rotações, sobre preservar a equipe principal, embora o Flamengo tenha conquistado aí uma boa vantagem, pode ser que mantenha, né, essa configuração, essa espinha dorsal para os próximos jogos, sem mexer muito na escalação. E só para fechar por hora, uma constatação. Há pouco os companheiros falaram sobre o Everton Cebolinha. Ele teve ontem a sua 5ª lesão do lado direito do corpo, no intervalo de 105 dias. A segunda da coxa, mais uma no tornozelo, uma no tendão de Aquiles e uma no quadril, sempre do lado direito do corpo. A primeira foi no dia 17 de abril e a 5ª ontem diante do Palmeiras. É no mínimo algo preocupante e que carece ao menos um esclarecimento por parte do Departamento Médico do Flamengo. Nada associado a entradas de adversários, e sim é uma coisa própria do jogador. Enfim, mas é uma peça que faz muita falta. Ontem o Luiz Araújo entrou e pelas circunstâncias do futebol acabou fazendo a diferença, Bruno. A gente vai falar bastante do Luiz Araújo, do Pedro, do De La Cruz e dos outros personagens do Flamengo. Vinícius, do lado do Palmeiras, ontem você trazia as opções defensivas, estratégicas do Abel. Se esse plano é infalível, é aquele plano infalível do Cebolinha, né? Que nem sempre dá certo, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Pois é, o técnico Abel Ferreira armou uma estratégia que não deu certo, né? A gente passava ontem que o time ia ser um pouco mais cauteloso, mais conservador, e foi isso que aconteceu. A ideia, o que a gente passava aqui, a principal ideia era escalar o Mike naquela função do lado direito, como ele escalou durante toda a temporada passada, nessa temporada também, em 2022, quando ele perdeu o Veiga, mudou o Scarpa de posição e fez a dupla Marcos Rocha e Mike pela direita. Não aconteceu porque o Mike também está retornando de lesão, né? Uma lesão muscular, não está 100%, e por isso quem fez essa função do lado direito foi o Richard Rios, com 3 volantes na equipe, com o Aníbal Moreno, o Zé Rafael e do outro lado o Felipe Anderson pegando a descida do Varela. Então ele encaixou as marcações ali com esses jogadores, com o Veiga também marcando no meio campo, o Rony lá na frente, mexeu nas laterais, com o Caio Paulista e também o Giai como titular, segunda vez consecutiva titular do Palmeiras, mas não deu certo. O Palmeiras finalizou apenas 2 vezes durante todo o jogo, uma com o Aníbal Moreno, chutando longe no primeiro tempo, não conseguiu ter posse de bola, apenas 25% da posse de bola, 1/4 do jogo. Foi o jogo que o Palmeiras menos finalizou durante toda a temporada, tinha sido na partida contra o Fluminense, mas agora apenas 2 finalizações no jogo de oitavas de final, mata-mata, muito pouco desempenho. O Abel Ferreira aí, como vocês viram, ele destacou aí a falta de confiança, também o momento de baixa de alguns jogadores e a sequência de lesões que o time tem, porque perdeu aí alguns titulares nessa partida. Não teve o Murilo, que ficou aqui em São Paulo acompanhando o nascimento do filho, o Estevão, que está se recuperando. O Palmeiras tenta fazer com que o processo caminhe até a volta do Estevão para o jogo aqui no Allianz Parque, o jogo da volta. O Palmeiras precisa reverter o resultado, mas ainda vai sofrer com alguns desfalques. O Abel citou aí essa sequência do Palmeiras, 3 derrotas consecutivas. Bruno, já aconteceu algumas vezes.
Aliás, aconteceu uma vez, só 3 derrotas consecutivas, mas um momento de baixa aconteceu ano passado, por exemplo, quando o Palmeiras ficou 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos pela Libertadores na semifinal contra o Boca, e estava intercalado esses 2 empates contra o Boca, mas teve a eliminação e depois o Palmeiras conseguiu reagir com 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e levando o título. Também aconteceu 3 derrotas consecutivas no ano de 2021, mas era pré-decisão de Libertadores e o Palmeiras conseguiu o título da Libertadores na sequência. Então o time já passou por um histórico desse, mas esse será o desafio do técnico Abel Ferreira. Levantar a confiança dos jogadores, superar esse momento de baixa, essa sequência de lesões e encontrar um esquema tático que o Palmeiras consiga agredir os adversários. Tem o Internacional no final de semana, depois o Flamengo no jogo da volta no Allianz Parque. Bruno. Boa, Vinícius. Obrigado, viu? Você volta ainda dentro desse Sport Center mais pra frente, tá? Agora tem um outro retrospecto aí que o Palmeiras vai precisar, olha só, conseguir atingir, que é vencer o Flamengo por 3 gols de diferença, algo que ainda não aconteceu nessa temporada. Foram 4 derrotas do time do Tite por 1 gol de diferença e apenas uma derrota por 2 gols de diferença. Se isso acontecer na semana que vem no Allianz Parque, a disputa vai para os pênaltis. É uma vantagem grande, mas que poderia, e aí eu concordo com o Tite, ou até deveria ter sido maior, Marra. Deveria. Pegando especialmente o volume de jogo do Flamengo e como o Palmeiras foi confuso na marcação, né? Porque se você quiser, assim, aprofundar um pouco mais sobre o dia de ontem, é justificável. Pensa na característica da competição, ok, vou tentar aqui dar uma segurada, vou definir em casa, isso é comum. Mesmo sendo um jogo grande. Uhum. E se você olhar até o primeiro tempo, esta estratégia poderia dar algum resultado, mas o volume de jogo do Flamengo sempre foi maior. É inaceitável sob nenhum aspecto a postura de ontem. Jogar de forma mais reativa é algo totalmente válido e o Abel já fez isso, já provou a excelência em jogar dessa forma, inclusive contra o Flamengo. Mas ontem, em termos de atitude, de plano de jogo, nada deu certo e as escolhas foram muito infelizes. Ontem, Bruno, parecia de verdade um jogo de campeonato estadual em que um time do interior joga com o único intuito de perder de pouco.
Foi assim que o Palmeiras se comportou. E o Abel sabe que esse tipo de atuação não pode ser normalizada, porque para um time, repito, para o time que tem o elenco do Palmeiras, a estrutura, um técnico que está tanto tempo no comando, não dá para jogar dessa forma. E uma coisa é virar em casa contra o Água Santa, contra o Santos, contra o São Paulo, adversários que naqueles momentos eram inferiores indiscutivelmente ao Palmeiras. Outra é conseguir uma virada contra o Flamengo, um adversário. Contra o Tite, o Abel ainda não conseguiu marcar gols. O Abel ainda não conseguiu vencer o Flamengo no Allianz Parque. Então, está em aberto ainda. O Palmeiras tem chance, mas a subida de ladeira ficou muito maior. E o Palmeiras não pode negociar sempre com essa história de ser um bom mandante, de conseguir grandes viradas em casa. Ainda mais diante de um adversário com a qualidade do Flamengo. Pagou muito caro por essa postura. E eu concordo com vocês que uma coisa é a estratégia defensiva. Essa a gente aceita, é do jogo, e o Palmeiras já teve muito sucesso assim. Não é verdade? Exato. Já foi campeão assim. Outra coisa é uma postura covarde. Nem contra o Chelsea o Palmeiras foi covarde como foi ontem no Maracanã. Contra o campeão da Liga dos Campeões, o Palmeiras finalizou 11 vezes. Contra o campeão da Liga dos Campeões, o Palmeiras fez menos faltas, mesmo com meia hora a mais de jogo, porque a partida foi para prorrogação. Então, uma coisa é você se defender com segurança, outra coisa é isso que a gente viu ontem. Palmeiras com menos de 5 minutos enrolando, fazendo cera para recomeçar a partida. A gente nunca viu o time do Abel ter sucesso jogando assim, nunca jogou assim. E aí, como o Marra destacava também, né? Essa questão do que vai fazer também a partir de agora, né, Marra? Porque nada... Eu acho que muitos fatores explicavam o Palmeiras jogar de maneira defensiva. Sim. Mas nenhum fator, né? A força do Flamengo, os desfalques... Fora de casa, o jogo de volta. Mas nenhum fator justifica ter jogado como o Palmeiras jogou ontem. O que você pensa, Rafa? Eu estou de acordo com os companheiros, né? Eu acho que está dentro da mesma lógica de raciocínio. Difícil pensar algo diferente. Acho que até o torcedor do Palmeiras, em condições normais, né? Enfim, analisando friamente o jogo, vai concordar com a gente, porque imagino até um sentimento de uma certa frustração, né? Um certo descontentamento, porque uma coisa realmente é a estratégia, outra coisa é você abdicar do jogo por completo. Se a ideia do Abel era que o Flamengo não fizesse nenhum gol no primeiro tempo, e isso irritasse o torcedor, fizesse o Flamengo se desorganizar, e aí o Palmeiras aproveitasse disso para poder alcançar um bom resultado, se era essa a intenção, ela foi pela vala, porque foi o Palmeiras quem se desorganizou. Para você lançar essa estratégia, apostar nesse modelo de jogo para uma partida inteira contra um time como o Flamengo no Maracanã, você precisa ter a mais absoluta convicção que o seu sistema defensivo como um todo, não só os zagueiros, não só os laterais, vai funcionar de uma forma tão agrupada, tão concentrada, tão sincronizada, que não vai aparecer um vão espaço para que aconteça uma oportunidade de gol para o time adversário. E é praticamente impossível você controlar isso um jogo inteiro, partida de 100 minutos, contando os acréscimos. Então, em algum momento aconteceu uma falha, aconteceu a primeira, o Palmeiras se assustou, aconteceu a segunda, e para a sorte do Palmeiras, não teve o terceiro gol. O Luiz Araújo teve uma oportunidade claríssima, tentou tirar do Everton e ele fez uma ótima defesa. Foi um passeio do Flamengo ontem, né? Vamos ver qual vai ser o comportamento do Palmeiras no jogo da volta. Ô, Rafa, obrigado, viu? Você volta logo mais aqui dentro do Sport Center. O Abel, ele relacionou muito a questão também individual de alguns jogadores. Vocês concordam com isso? Porque do outro lado, alguns jogadores do Flamengo... Bom, acho que todos do Flamengo foram muito bem, né? Mas falar do Luiz Araújo, do De La Cruz, é impressionante, né? E o Pedro, de novo, né? O Gerson, mais uma vez, grande atuação. Então, eu acho que o Abel está certo. Uhum. Mas isso não pode encobrir os problemas como equipe, né? Coletivos do Palmeiras. E eu não acho que foi uma jogada, porque ele falou dos problemas coletivos do Palmeiras também. E agora ele vai ter que novamente achar soluções. Ele já achou... Eu acho que aí a gente precisa fazer uma diferenciação. Uma coisa é você ter 4 derrotas, como disse o Vinícius Nicoletti, né, no Campeonato Brasileiro em sequência, até ter no Libertadores e tal. A outra coisa é, essa conta, ela vence semana que vem. Esse é um boleto que chegou para você pagar para quarta-feira. E você não tem o dinheiro hoje. O Palmeiras não tem hoje como pagar. É óbvio que a gente sabe que isso é futebol. Com futebol, o jogador adversário pode ser expulso, um outro pode estar muito mal, o estádio pode falar, mas
Se a gente olhar as condições que a gente viu ontem em campo e voltar um pouquinho no tempo e olhar o último mês, últimos 5 jogos, hoje o Flamengo está com essa diferença aí, talvez até maior. E o Palmeiras hoje está sem condição de pagar essa conta que vem agora. Mas no Campeonato Brasileiro? Não, o Campeonato Brasileiro é outra história. É outra história, porque tem jogos muito difíceis. O Flamengo acaba perdendo um ponto ali, o Botafogo perde outro ponto ali, o Cruzeiro dá uma derrapada em tal lugar, o Fortaleza, e o Palmeiras pode emendar a sequência positiva. Mas Copa do Brasil é semana que vem. E quando no ano passado ficou aqueles 4 jogos com derrotas consecutivas, teve um gatilho, vocês lembram? Que foi a eliminação da Libertadores. E, posteriormente, a entrada do Endrick como titular. Então, mas antes, a gente acompanhou como o elenco ficou abatido, né? Teve um motivo para o time se abater. Desse ano, a gente não sabe, né? Não teve. Porque a sequência de derrotas acontece depois de uma boa vitória contra o Cruzeiro. Exato. E até contra o Botafogo antes, quando perdeu, ele jogou bem. Não foi um problema a atuação do Palmeiras. E por isso, Bruno, é difícil explicar essa postura do Palmeiras, porque a gente sempre tenta aqui ponderar para não pesar demais na crítica ao treinador ou a jogadores alguns fatores típicos do futebol brasileiro. Calendário, desgaste físico, desfalques. Mas ontem o Palmeiras não pode falar de aspecto físico, porque teve até um dia a mais que o Flamengo, poupou jogadores quando o Flamengo, na última rodada do Brasileiro, entrou com seus titulares, estava menos desgastado e ainda assim parecia que o time não tinha poder de reação física em campo. E aí, do lado técnico também, mesmo com o desfalque do Estevão, o Palmeiras hoje tem um elenco com profundidade. Claro. Os jogadores que o Abel tira do banco são bons jogadores. Flaco Lopes, Dudu, então, Mike, Felipe Anderson hoje como titular. Então, não dá para encontrar explicações para justificar uma atuação tão apática, uma atuação ultraconservadora dessa forma. Então, o Abel precisa realmente dar um chacoalhão na equipe e mostrar que esse tipo de atuação, colocar na parede do vestiário, não pode ser mais aceita, como grupo. E o Palmeiras sabe disso. O Abel certamente deve estar muito doído com a derrota e principalmente pela forma como essa derrota aconteceu. E nem a saída do Cebolinha, que estava fazendo uma boa partida, atrapalhou o Flamengo, Marco. Não. A estratégia do Palmeiras de campo, né, jogando com 3 volantes, com 2 meias, um atacante, não funcionou. O Palmeiras não conseguia... Chegou algum momento que a gente estava vendo o jogo na redação, o Palmeiras tinha que jogar um pouquinho, jogar com a bola e tal. Não funcionou. Os 3 volantes ficaram correndo atrás dos meias, os 2 meias ficaram tentando entender, fazer uma bola chegar neles era impossível, e o Rony estava, sim, era um ser que não conseguia participar do jogo. Porque era bola alta, tudo.